Bom dia a todos, meus caros ouvintes, internautas. Estamos iniciando aqui mais um podcast Conversa sobre a Controvérsia. Este é um projeto de iniciativa da Turma Nacional de Uniformização em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do Conselho da Justiça Federal. Eu sou o juiz federal Neyami Lhomem Cruz, sou membro da Turma Nacional de Uniformização e tenho a grata satisfação de receber hoje aqui o juiz federal Giovanni Bigolin. Ele é também membro da Turma Nacional de Uniformização, representante do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Seja muito bem-vindo, meu amigo Giovanni Bigolin. Bom dia, prezado amigo e colega Neyami Lhomem Cruz. É um prazer estar aqui contigo e com os demais ouvintes e participando desse canal relevante aí para a divulgação das decisões da nossa Turma Nacional de Uniformização. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. E aos nossos internautas e ouvintes, eu esclareço que Giovanni, além de juiz federal, é também mestre, né, possui mestrado em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é também professor, né? Inclusive, é coautor do livro Temas Atuais de Direito Previdenciário e Assistência Social. Meu amigo, hoje estamos aqui e a finalidade desse podcast, é importante ressaltar, é que ele se constitui como um formidável meio de difusão das decisões da TNU, ampliando a publicidade em linguagem simples e objetiva, conferindo maior transparência às decisões judiciais e democratização do acesso ao julgamento sobre questões especialmente relevantes aos nossos jurisdicionados. É, portanto, um espaço de diálogo com a comunidade jurídica, os operadores do direito e também com toda a sociedade que nos assiste e nos ouve. E a controvérsia de hoje, vamos falar sobre o tema 358 dos representativos de controvérsia da TNU. O colega Giovanni é o juiz relator, portanto, ele redigiu o voto condutor desse tema 358 e poderá explicar para todos nós qual foi a questão de direito debatida e qual o raciocínio desenvolvido para justificar a solução apresentada pelo colegiado da TNU. Mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, o tema 358, eu gostaria de ouvir do colega que falasse um pouco sobre o que são sistemas representativos. Eles permitem um debate mais democrático das questões em julgamento, a participação dos chamados amicus curiae, amigos da corte, né? Nesse caso, eles participaram, houve uma colaboração com o judiciário. Meu amigo Giovanni tem a palavra. Obrigado, Neyami, obrigado. Pois é, vamos tentar esclarecer. Primeiro, essa questão do representativo de controvérsia, ele é um julgamento um pouco diferente dos julgamentos usuais da Turma Nacional de Uniformização. O que é um representativo? O representativo é um processo que é escolhido, dentre vários outros, que possuem uma mesma questão de direito, mas que possui um potencial para se tornar um caso concreto paradigma, em que a Turma Nacional de Uniformização fixará uma tese, tornando então um tema repetitivo. O que vai acontecer? Ela tem um procedimento um pouquinho diverso do julgamento normal, que passa por uma fase primeiro de afetação. Depois, sobrevêm manifestações desses amicus curiae, essas entidades de um relevante caráter social e político, né, permitindo uma ampla discussão na sociedade sobre o tema, e após, então, o tema é pautado, é discutido e formulado uma tese. A partir da afetação, os processos que têm essa questão de direito controvertida semelhante, eles são sobrestados. Via de regra, o que é o sobrestamento? Eles ficam aguardando a solução que a Turma Nacional de Uniformização vai outorgar, né? Vai definir. E alguns aguardam esse processo durante tramitação na própria turma, mas a maioria aguarda na origem. Posteriormente, quando o tema, então, é discutido, fixado, ele vai retornar às turmas originárias e essas turmas, então, vão fazer uma análise, ver se esse tema realmente se aplica ao caso, a cada caso que está sendo ali debatido, ou se pode haver excepcionalmente uma superação ou não da tese. Esse é o regime do representativo, né? E no nosso caso, nós tivemos uma participação ampla, né? Foi afetado esse tema, né? Ele foi, após a afetação, sobrevieram três entidades que operaram como amicus curiae,
seja a Defensoria Pública da União, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e, além da manifestação do MP, e também o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, que inclusive, e essas entidades inclusive se manifestaram presencialmente durante a sessão, né, trazendo os seus argumentos que foram muito relevantes. Perfeito. Então, podemos dizer que o representativo de controvérsia é uma forma mais democrática de construção das decisões judiciais. Sem dúvida, Toninha, sem dúvida. É através desse debate que nós podemos efetivamente visualizar melhor essa construção dessa controvérsia e providenciar um desenvolvimento de uma tese que seja realmente eficaz e que solucione realmente o conflito e traga a pacificação da questão posta. Perfeito. E já voltando ao tema 358, gostaria que esclarecesse para todos nós qual foi a relevância, qual é a relação, ele tem uma relação com a interpretação das inovações trazidas pela reforma da Previdência, que foi implementada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. O tema trata de que benefício previdenciário, já que o regime geral possui vários benefícios. Tem um benefício específico desse tema? Houve modificação dos requisitos de acesso? E, aliás, para que nossos ouvintes entendam, o que são requisitos de acesso de um benefício previdenciário? Professor Giovanni, juiz federal. Perfeito, Toninho. Obrigado pela pergunta. Então, esse tema aí, o 358, que nos é muito caro, porque nós temos milhares de processos aguardando essa controvérsia, ele trata da aposentadoria por idade urbana. E a aposentadoria por idade urbana, que tem uma data de início após a Emenda Constitucional 103 de 2019. Houve, então, essa última reforma da Previdência, conhecido como Emenda Constitucional 103 de 2019, que ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de novembro de 2019, e ela promoveu, então, uma reforma então, nos benefícios, né, do regime geral da Previdência Social, que não deixa de ser um seguro social, não é? E, particularmente, sobre a aposentadoria, aposentadoria de idade urbana, elencou uma regra de transição, veiculou uma regra de transição lá no artigo 18 dessa emenda. E gerou-se uma discussão exatamente se haveria ainda o requisito da carência para a aposentadoria por idade. Quer dizer, a aposentadoria por idade, ela exige, né, quais são os requisitos da aposentadoria por idade? Basicamente, lá no artigo 48 da Lei 8213, né, nós temos 180 contribuições, a idade 60 anos, basicamente, para a mulher, 65 para o homem, e, basicamente, o requisito, o atendimento da carência, tá? Essa disposição, essa exigência da carência, ela não veio expressa no artigo 18 da Emenda Constitucional número 103, na regra de transição para benefícios que estavam ali com o possível beneficiário ou segurado recolhendo alguma contribuição ou já vinculado ao sistema, aguardando o implemento da aposentadoria, a sua idade ou o recolhimento de contribuições, ainda antes da emenda, né, da emenda constitucional. Após a emenda constitucional, surge esse questionamento. Surge esse questionamento pelos vários operadores do direito. Olha, o artigo 18, ele fala só 180 contribuições e idade. Não fala mais nada sobre carência. Ora, será que a emenda constitucional ela liberou esses segurados que implementam a idade ou as contribuições? E, sobretudo, colega Neia, é uma questão muito específica do contribuinte individual, que foi o caso que nós examinamos aqui na Turma Nacional de Uniformização. Um recolhimento em atraso dessas contribuições que a emenda trata, né?
feito pelo contribuinte individual após o advento da emenda constitucional. Então, será que precisa cumprir essa exigência de carência ou será que essa carência não é mais necessária? E aí muitos vão se perguntar, mas o que é essa tal de carência? Ela veio aí para atrapalhar, enfim, o que é essa questão de carência? E aí eu gostaria de esclarecer um pouco, eu até trato também no voto que eu trouxe aí para os colegas, foi extensamente debatido, não é? E a carência, ela tem uma disposição lá no artigo 24, 25 e 27 da Lei 82, 13, né? Então, olha, carência, o que diz a lei? É o período mínimo de contribuições indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses das suas competências. Bom, tá certo. Então, período mínimo de contribuições. Mas mais do que isso, né? Lá na aposentadoria por idade, lá no artigo 25, nós temos lá 180 contribuições mensais, né? 180. Nós tivemos regras de transição, também esse valor, já houve situações em que isso foi menor, né? A partir de 60, hoje 180 contribuições. Perfeito. Bem, no artigo 27, ele especifica, olha, o que são essas contribuições para fins de carência? Contadas da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. 27, inciso 2. Então, para cômputo do período de carência, são consideradas contribuições realizadas, contadas da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. Essa é a dificuldade, ó. Não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referente a competências anteriores, no caso dos segurados, contribuinte individual, especial e facultativo, né? Então, tem uma ressalva muito importante quanto à possibilidade de recolhimentos em atraso justamente para contribuintes individuais, né? Então, é muito importante essa contribuição sem atraso. O que é esse sem atraso? A contribuição ela sempre se refere a alguma época. Então, a contribuição em atraso é aquela dissociada da época do seu recolhimento. Ela se refere a uma época e é recolhida um bom tempo posterior, tá? Que é o caso dessa segurada que nós estávamos analisando aqui no tema do 358. Então, nós tínhamos duas possibilidades de interpretação, doutor Neto, né? A turma se deparou. Uma situação de uma senhora que era completa a idade em 2023 e justamente ela faz recolhimentos em atraso como contribuinte individual, né? E a turma lá de origem, que é uma turma de Pernambuco, ela decide o seguinte, olha, realmente ela faz contribuições em atraso como contribuinte individual, ela tem idade, né, mais de 60 anos, ela preencheu as 180 contribuições antes da emenda e depois da emenda em atraso, e a emenda constitucional, lá no artigo 18, não trouxe mais nenhum requisito, e, portanto, ela teria direito ao benefício. Inclusive, também trouxe decisões do TRF Terceira Região, né, da 13ª Turma Recursal de Decisão Judiciária de São Paulo, que também eu acompanhava, né? Por outro lado, o INSS questiona essa decisão, dada pela Turma Recursal de Pernambuco, e diz o seguinte, olha, embora o artigo 18 da Emenda Constitucional 103 de 2019 não diga expressamente o requisito de carência, ele está previsto pelo sistema previdenciário. Ele está previsto pelo sistema previdenciário que exige, na qualidade de seguro social, que o segurado preencha, né, que faça o recolhimento em atraso, considerando o recolhimento da primeira prestação sem atraso, observando realmente a regra do artigo 27, inciso 2 da Lei 82.13. Né? Então, nós aqui na Turma Nacional tivemos que examinar, mas como é que é o sistema da Previdência após essa emenda constitucional? Né?
103/2019 realmente retirou a exigência da carência na aposentadoria por idade para aqueles segurados que implementaram a idade de contribuições posterior à emenda, né, 3 de novembro de 2019, ou será que ainda está mantida a exigência da carência como uma imposição do sistema? Esse foi o dilema, esse foi o tema que nós tivemos que analisar. Perfeito. Então, para ficar claro, os requisitos é idade e carência. E carência não se confunde com tempo de contribuição. Essa é a questão, né? Assim, porque Perfeito. o contribuinte individual ele pode fazer esses recolhimentos retroativos, quando ele foi contribuinte individual, suponhamos de 90 a 2000, ele pode verter esses recolhimentos retroativos, chamada indenização, mas isso não se confunde com carência. Ele pode ter tempo de contribuição e não ter carência. E a carência é um requisito de acesso que continua presente, é exigido para quem quer se aposentar por idade? Qual foi a Sim. resposta dada a Pois é. essa pergunta? Então, doutor Nia, os argumentos foram ótimos, os argumentos trazidos pelos amigos curi, pela parte autora, realmente são muito enfáticos, né? Muito enfáticos. Mas o que que nos pareceu, né? E nós amplamente acabamos discutindo. Lá, fundamental foi olhar, sobretudo, a regra do artigo 18, né, que é o cerne da nossa controvérsia. O artigo 18 ele inicia lá, né, doutor Ian, o segurado de que trata o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201. Então, ele fala uma referência, quando ele elenca a norma de transição que prevê 60 anos de idade para a mulher, no caso, e as 15 anos de contribuição, no inciso segundo, o que ele começa no caput fazendo uma referência ao inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, que, por sua vez, esse artigo, do inciso 1º do parágrafo 3 do artigo 201, remete ao benefício de aposentadoria por idade mínima nos termos da lei. Nos termos da lei. Então, o artigo 18, que é da emenda constitucional, ele remete ao artigo 201, que fala nos termos da lei. Então, primeiro aspecto, não nos pareceu que houve uma revogação das disposições da Lei 82/13, né? Como quis fazer crer a manifestação, por exemplo, dos institutos dos amicus curi, né? Sobretudo da manifestação do Instituto de Estudos Previdenciários, inclusive em plenário, foi muito enfático nessa descrição dessa possível revogação. Mas a revogação expressa efetivamente não houve, né? Não houve uma norma, olha, enfim, e há uma referência expressa, o artigo 201, que remete nos termos da lei. E mais do que isso, né, doutor Ian? Primeiro que não houve essa, talvez tenha uma diretriz até um pouco superada hoje em dia em Claris, enfim, na clareza se essa interpretação, né, um brocado do latino, né, mas então é o primeiro aspecto que nós temos que ver se não houve uma negação propriamente na lei. Essa negação, salvo melhor juízo, não houve, né, não houve essa negação. Em segundo lugar, nós temos a questão sistemática. A questão sistemática é que nós estamos tratando de um seguro social. Então, não faria sentido para um seguro social que justamente prevê uma previdência que se possibilitasse o cumprimento dos requisitos posteriores ao seu evento, que no caso seriam, nós temos um benefício programável, que é uma aposentadoria por idade, e permitir que esses requisitos sejam cumpridos de forma posterior. Não faria muito sentido numa regra chamada previdente, né, de previdência social. Isso que vários autores defendem, né, Tonera?
Então, como o amigo também coloca, né, vários autores se pronunciaram sobre isso. Eu cito o Carlos Alberto Pereira Castro, João Batista Lázari, o doutor Daniel Machado da Rocha, então, que são citados no voto, né, elencam essa questão da coerência da exigência ainda da carência, mesmo na regra de transição do artigo 18. E mais do que isso também, Toneia, nós temos uma conjugação. Na verdade, aqui eu até tem um aspecto filosófico que nos orienta também. Lá, o doutor Dworkin diz que a construção de um precedente jurisdicional envolve um romance em cadeia. Nós temos que dialogar com as decisões anteriores. E nós tínhamos uma decisão no tema 192 da Turma Nacional de Uniformização. O relator era o nosso colega Erivaldo, né, e que se referia ao contribuinte individual. O que dizia nesse tema 192? Olha, contribuinte individual, recolhimento com atraso de contribuições posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso. Perda da qualidade de segurado, impossibilidade de cômputo das contribuições recolhidas com atraso referente ao período entre a perda da qualidade de segurado e sua requisição para fins de carência. Então, nós tínhamos, se nós acolhêssemos a tese proposta, né, pelo advogado da autora, nós teríamos que rever, possivelmente, esse tema 192 também, porque nós também, esse recolhimento das contribuições em atraso, ao menos para aqueles segurados que implementassem os requisitos após a emenda constitucional 2019. Nós teríamos, inclusive, que salientar, olha, só se aplica esse tema 192 para anteriores, né? Nós teríamos que fazer uma cisão de interpretação, né? Então, é outro elemento que nos levou, pelas razões que também aparecem aqui, né, que essas contribuições, que se trata de um recolhimento em atraso de contribuinte individual posterior à emenda 2019, e pelas mesmas razões que nós não permitimos lá no 192, isso também não seria permitido aqui na situação do tema 358, porque ofenderia justamente essa norma protetiva do sistema, né, doutor Neia? Porque o sistema previdenciário ele nos é muito caro. Ele justamente ele visa a garantia, né, de proteção da sociedade. E ele visa ali também garantir aí a manutenção daqueles contribuintes que passam anos contribuindo o tempo todo para o sistema, esperam e confiam que, cumpridas as exigências da lei, terão igual direito a se aposentar. Então, analisando todo esse complexo sistema, nós concluímos que a exigência da carência, pela menção que se faz do caput do artigo 18 da regra transitória, ainda permanece em vigor para aqueles segurados que implementam a idade ou os requisitos posterior à emenda constitucional 2019. Perfeito, meu caro João. Então, assim, nas suas palavras, não precisa ser necessariamente a tese, conforme o voto, qual é a premissa que orienta, então? Que a carência é um requisito de acesso para a aposentadoria por idade. É isso? Isso. Primeiro, com a contribuição também do nosso ministro, né? Tempo de contribuição e carência são institutos distintos, né? Isso nós debatemos longamente. A carência condiz com contribuições tempestivas, né? Perfeito. Né? Sobretudo a questão do contribuinte individual, que nós estamos tratando aqui, vamos fazer essa ressalva forte. E a tese, então, o grande cerne da tese que o colegiado, então, acolheu, que o artigo 18 da Emenda Constitucional 103/2019 não dispensou a carência para a concessão da aposentadoria por idade. Perfeito. Muito obrigado, meu caro amigo Giovanni Bigolin. Eu manifesto aqui meu agradecimento pelos seus esclarecimentos feitos com excelência, de forma tão didática, facilitando a compreensão do pensamento do TNU nesse julgamento que tem potencial de alcançar dezenas, quiçá centenas de processos que tramitam nos juizados especiais federais e turmas recursais de todo o país.
Desejo a todos um excelente dia, um abraço fraterno a você, meu amigo Giovanni Pigolin, e um abraço a todos os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado, meu caro Giovanni, muito obrigado a todos. Obrigado, amigo Neian. Obrigado, amigo ouvinte. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, para uma nova oportunidade também. Um bom dia e um bom trabalho. E para encerrar, lembro a todos que vocês podem nos acompanhar pelo canal do CJF no YouTube ou diretamente no site do Conselho da Justiça Federal e também pelo Spotify. Então, meus caros, até o próximo podcast Conversa sobre a Controvérsia. Muito obrigado.